Oi pessoal, estamos aqui no podcast mais eletrizante, o AltaCast. Eu sou a Lô. E eu sou a Bibia. E estamos aqui com a Isabela Fiorini. Ela já está na FIRST desde 2014 e já participou como competidora, mentora, técnica e juíza. Então, Isa, conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória na FIRST pra gente. Oi meninas, primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, sempre muito bom estar com a equipe. Inclusive, é da alta vontade, que eu sou técnica, gente, só contextualizando. Minha jornada na FIRST começou há 11 anos, então é engraçado, porque agora a gente tem na equipe alunos de 11 anos de vida. Eu estou há 11 anos na robótica, então é um tempo que é um pouco bizarro para mim, porque a gente vai vivendo, a gente acaba não percebendo quanto o tempo vai passando, né? Eu entrei como suplente na temporada World Class, comecei como competidora oficial na Trash Track, e minha última temporada foi na Animals Alliance, que eu fui competir pra fora, no Reino Unido, que conseguimos ficar em primeiro lugar no Champions Award. E desde que eu comecei minha jornada na FIRST, eu sempre gostei muito de tudo que a competição representava, nos valores da competição amigável, nas trocas que a gente tinha com equipes, com juízes, com técnicos. Então, todo esse aprendizado sempre foi uma coisa que me atraiu muito dentro do universo da FIRST e o potencial de impacto com tudo que a gente gerava. Então, eu tive menos tempo competindo do que avaliando e mentorando, até pelo tempo que começou a ganhar força onde eu estudava, né, e o tempo limite de competição que eu tinha. E eu parei de competir com 17, com 18 eu já comecei a avaliar, então nunca fiquei em período distante da FIRST. E eu brinco com vocês, eu brinco com todo mundo que quem entra na FIRST não consegue sair nunca mais, né? É verdade. Então, é muito gostoso estar nesse universo. Na minha carreira profissional, eu acabei seguindo caminhos muito diferentes, em áreas muito distintas, mas sempre voltada para a FIRST. Então, eu sou formada em psicologia, atuo como psicóloga clínica. Trabalhei um tempo na indústria durante no período de graduação, tanto na área de RH, mas nunca foi uma área que me atraía muito, que eu queria muito estar atuando. Eu sabia que não era o que fazia meus olhos brilharem, que aquecia minha alma. E encontrei a inovação, que foi uma área que eu consegui levar muito da robótica para dentro. Então, eu levei a FIRST para dentro da empresa que eu trabalhava, consegui patrocínio, apresentei um monte de equipe para a diretoria. Então, a FIRST sempre esteve presente na minha rotina de todas as formas possíveis. E nesse meio tempo, avaliando, ajudando equipes, mentorando, e terminando a graduação. E escrevendo meu livro, que também é terceira profissão, marca professora. Então, minha jornada na FIRST é bem longa, eu fui explorando muitas áreas, muitas equipes, conheci muita gente que me inspirou muito nessa jornada e me trouxe até aqui hoje numa competição diferente, né? A maior parte do meu tempo como competidora, juíza, foi na FLL. Passei pela FTC como juíza também, e hoje encontrei a FTC, que também fez eu me apaixonar muito rápido e sigo aí nas três. E você sempre planejou, desde criancinha, fazer parte da streaming e da FIRST? Eu sempre gostei muito das áreas de exata, então eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de aprender. Mas eu nunca imaginei que eu fosse seguir nessas áreas. Quando eu era muito nova, eu lembro que eu gostava muito da área de arquitetura, então eu sempre fui muito perfeccionista e um pouco controladora. Então foi um ponto que eu aprendi esquisito falar que eu aprendi a controlar o meu lado controladora na FIRST, mas enfim. Estando em uma competição que é uma coisa completamente nova, que a gente não conhece, que a gente não sabe lidar com pessoas que pensam de uma forma diferente, foi muito bom para eu acessar espaços meus que eu podia estar melhorando como pessoa e como competidora, para ter uma experiência melhor para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor e que eu admirava muito. Então, fiz por um bom tempo ser arquiteta, e aí passei por literatura, por conta do livro, e caí em psicologia por conta da FIRST, inclusive, porque eu lembro que quando eu estava no ginásio, né, que foi a minha equipe do Start, a gente teve uma conversa com uma psicóloga quando a gente estava no preparo para o nosso nacional. Então, todo mundo nervoso, todo mundo tenso, foi uma conversa que, assim, todo mundo chorou. Todas as nossas conversas a gente chorava de emoção, que faz parte da robótica um pouquinho. Mas eu lembro que eu gostei muito de ter essa troca com essa profissional e de ver essa possibilidade de continuar na robótica, ajudando equipes a serem melhores, a ter todo o impacto que eles podem gerar em uma área de atuação um pouco diferente. Então, a psicologia ela veio para mim através da FIRST também. Mas nunca imaginei que
sempre quis, mas eu nunca imaginei que eu fosse estar atuando como técnica. Desde que eu saí como competidora e comecei a atuar como juíza, sempre foi um sonho. Já dei umas sondadas na equipe que eu tava, depois que o técnico antigo saiu, mas nunca apareceu uma possibilidade, a vida vai acontecendo, o adulto tem responsabilidades e continuei ajudando das formas que eu conseguia, mas deixou de parecer uma possibilidade, algo real. E aí quando veio poder voltar como equipe, né, para um torneio, foi incrível. Então, a gente queria saber também como foi a experiência de participar de uma equipe tão nova, né? Como foi estar? A primeira equipe que eu participei, eu entrei de 13 até 14 anos nessas duas faixas de idade, e era uma equipe exclusivamente masculina. Então eu era a única menina que estava fazendo parte dessa equipe, que não foi um problema tão grande naquela época, porque eu conhecia todos os integrantes, eles eram amigos meus de infância, então eu me sentia muito acolhida porque eram pessoas que eu estava o tempo todo junto. Mas tinha um fator de que eram pensamentos diferentes, ideias diferentes, e ser a única menina era difícil pensar que a gente ia chegar num momento que hoje eu sei que na FLL, que era o que eu competia nessa época, a gente já passou no Brasil de 50% de participação feminina nas equipes. Então era uma coisa que na época eu nunca conseguiria imaginar, né? Eu acho que a gente estava beirando 80% de participação masculina e só 20% feminina. Então ver essa mudança foi uma coisa que, assim, incrível. E eu vejo o quanto foi mudando dentro do Brasil, quanto novas meninas foram conhecendo a competição, conhecendo o impacto que elas podiam gerar e sendo inspiradas por outras. E isso é sensacional de estar acompanhando. E você era incentivada pelas pessoas ao seu redor a participar da robótica? Eu sempre gostei muito, então no momento eu acho que eu não tinha muito de onde vir esse incentivo, porque era uma coisa muito nova. Então era muito nova no colégio, eu estudava, era muito novo tipo, na cidade, com as pessoas ao redor, então era uma novidade que não tinha como, vai nisso que você vai gostar, porque ninguém sabia muito bem o que era ainda, né? Eu lembro que quando eu comecei era tudo mato, assim, então muito velho falando isso, mas realmente foi mudando muito a estrutura, tudo isso. Mas desde que eu escolhi começar, eu sempre tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. E eles já foram para a competição, já levei mais um monte de gente. Então a gente fez uma ação aqui, amigos meus vieram. Então eu sempre falo da First para todo mundo, da robótica para todo mundo. E aí as pessoas vão se apaixonando também, vão inspirando e motivando outras. E seu primeiro emprego, ele foi dentro da área da STEAM? Ou... Não, meu primeiro emprego foi como aprendiz numa área de contrato, isso não teve nada a ver, mas foi uma porta de entrada para a indústria. Logo em seguida eu entrei para uma área de recrutamento e seleção, mas também não era uma área que eu sabia que eu queria continuar atuando. Eu gostava de desenvolver alguns projetos. Enquanto eu estava na área de recrutamento e seleção, inclusive, eu desenvolvi um curso de inovação para a empresa e levei equipes de robótica da First, tanto da FLL quanto da FLC. A gente ainda não tinha nenhuma equipe de FTC de Jundiaí, como região. Levei essas duas equipes para serem entrevistadas e falarem um pouco da jornada, de como era desenvolver projetos de inovação. Então, mesmo em ambientes diferentes, eu sempre tentava levar e inserir de todas as formas possíveis. E aí, nesse meio tempo, entrei no comitê de inovação e fui liderando alguns projetos. Depois fiz 100% em inovação por um período. A gente já tinha bastante contato nessa época, né, quando eu estava como mentor, eu vinha aqui nos horários que dava, que era quase nunca, mas eu tentava. Então eu sempre fui tentando levar e juntar de todas as formas possíveis, mas não estava diretamente atuando em uma área que tinha robótica mesmo, que tinha uma abertura para competição. Mas eu fui abrindo algumas portas a chutes mesmo para inserir a robótica. Eu sempre ia enfiando no meio. Você já ouviu a palavra da First? Quer sentar conversar? Então é engraçado, porque pouco tempo antes de eu sair da empresa que eu estava antes, um dos diretores da empresa soltou um round de FLL comigo em um evento que a gente fez, que eu levei uma equipe de FLL, a gente levou a mesa, leva o robô e leva tudo, e ele soltou um round comigo. Então, assim, eu estava tentando inserir para todo mundo. E depois que eu saí, eu fiquei no período autônoma, trabalhando com livro, com atendimento, fiquei mais ajudando vocês com mais tempo daí, levando também para todas as pessoas que eu conseguia, para outras empresas, comentando com quem eu conseguia para
dar mais visibilidade para a competição e para as equipes. E você comentou que você foi para um torneio fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Maluca, desesperadora, mas foi muito boa, gente. Foi a experiência mais insana que eu já tive assim, na minha vida. A gente sempre quer e trabalha muito para conseguir isso, mas a gente sempre tem medo, tem insegurança. Será que vai dar certo? E quando a gente conseguiu a vaga para competir no Reino Unido, eu lembro muito do momento. A gente estava no Brasil, no nosso nacional, igual o último de vocês também foi na FLR. E a gente estava abraçado, meio que desesperado, já estava assim, terminando a premiação. E aí apareceu o nosso nome, o nome do país, do internacional que a gente vai, então estava Beto, Reino Unido, Jordais. Eu lembro da gente abraçado, chorando, desesperado, tremendo, depois que terminou indo pro banheiro e manda mensagem pra sei lá que ele chora mais um pouco. E aí volta e começa a trabalhar em dobro para fazer tudo acontecer. Então a gente já tinha todos os documentos traduzidos, a gente já tinha adiantado um pouco isso, sabendo que era uma possibilidade. Se não desse certo, valeu pela experiência, pelo aprendizado, a gente foi terminando um idioma diferente. Se desse certo, a gente já tinha as coisas traduzidas para começar a ensaiar, se preparar e evoluindo mais. Na competição, uma coisa muito interessante de falar, a equipe que eu competi, o Jedi, era majoritariamente feminina na época, em 2017. E eu lembro que a maioria das equipes ainda não era, então a participação ainda não estava em 50%, não estava igual para a participação masculina e feminina. Hoje já está mais alta a feminina, inclusive. Mas na época ainda estava engatinhando, estava crescendo, que faz parte do processo, né? Triste, a gente sabe que não é só sobre o interesse, e sim sobre o estímulo. Mas hoje esse estímulo está sendo muito reforçado, eu fico muito feliz. Então a participação já está um pouco mais igualada. Mas a minha equipe na época já era majoritariamente feminina, então nós tínhamos 6 mulheres, 8 mulheres, para 2 homens. E quando a gente foi para o torneio no Reino Unido, a gente foi entrevistada por um programa que eles estavam desenvolvendo de 9% is not enough, que 9% não é suficiente. Basicamente falava que naquela época só 9% dos engenheiros no Reino Unido eram mulheres. Os outros 91% eram homens. Então era mais perguntando para as equipes, para as mulheres, né, competidoras, como que era a experiência, como que era estar em uma área de engenharia, uma área de STEM, o que elas podiam falar para estimular outras pessoas. E eu dei uma pesquisada antes de vir para cá, já está beirando 20% no Reino Unido. Ainda é um número muito longe do ideal, mas está aumentando, alguma coisa está acontecendo. Isso só acontece quando a gente tem iniciativas como essa, de falar sobre robótica, de falar sobre o STEM, de falar sobre as possibilidades para as mulheres. Não porque necessariamente as mulheres precisam estar nessas áreas, mas porque elas precisam saber que é uma possibilidade, que elas podem explorar qualquer área que elas quiserem atuar, independente de ser uma área que é considerada feminina ou masculina demais. Então, foi muito legal participar dessa iniciativa. E na temporada seguinte, se eu não me engano, na temporada seguinte, o Jedi foi uma equipe 100% feminina. Não sei se esse dado que eu vou passar é 100% real, porque a minha memória é da época, mas se eu não me engano foi uma das primeiras equipes do Brasil a ser 100% feminina. Não foi nem intencional, porque eu lembro de ter conversado com eles, foi mais no sentido de perfil. Tiveram muitas meninas que se interessaram, que tinham um perfil muito legal para robótica, e decidiram ser uma equipe feminina, que teve um resultado muito bom, que foi para o Mundial e ganhou vários prêmios também. Então, fico muito feliz em ver esse movimento, né, essas transformações. Mas eu queria saber de vocês como que é ser mulheres numa área de engenharia, de tecnologia, na FTC, que é uma competição que a gente sabe que ainda é um pouco mais técnica do que a gente está acostumado na FLL. Eu acho que a gente fica um pouquinho hesitante, né, por conta de, na nossa equipe, são 3 mulheres e todo o resto são meninos, então a gente fica um pouquinho hesitante, um pouquinho mais fechada, mas a gente vai se abrindo ao longo do tempo, ao longo dos treinos, vai conhecendo todo mundo, conversando, então eu acho que já vai dando tudo certo depois de um tempo. E pra você, Bia? É com certeza uma experiência muito legal, porque assim, a gente pode ter só 3 mulheres, mas com certeza as pessoas aqui da escola, as pessoas da nossa comunidade vêm e falam assim, caraca, elas estão na robótica, sabe? Tipo, a gente sente que a gente pode inspirar as pessoas para elas entenderem que, tipo, as mulheres podem estar no que elas quiserem, né? Então, é muito bom estar numa equipe, tipo assim, eu sou da parte de programação, eu sou a única menina da parte do MCI, e é muito legal fazer parte dessa área, porque, tipo, sabe, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente não tem limitação, porque a gente é mulher. Então, é muito legal estar nessa equipe
E eu gosto muito de poder trabalhar nessa área, de poder desenvolver essa parte de programação. É muito interessante e é muito legal saber que existem equipes 100% femininas e que mostram que, tipo, é possível, não é coisa de outro mundo. Você lembra o que inspirou vocês a entrar na robótica? Nossa, Se foi uma pessoa, se foi conhecer, achar legal, se foi pesquisar sobre? pra mim, foi a minha irmã, que a Carol, né, ela estava na equipe antes de eu entrar, ela era da parte da PDL. E daí, tipo, ela sempre falava que era muito legal, que ela amava estar na robótica. Então, tipo, eu já fiquei meio interessada e meus pais também me incentivaram bastante para entrar na robótica, porque eles sempre dizem que com a robótica a gente consegue se desenvolver muito socialmente e também na questão da responsabilidade. Por isso que eu entrei. E pra mim, tipo assim, eu sempre achei muito legal, assim, por isso que eu entrei na área de programação. Eu acho muito interessante ver como as coisas funcionam, como elas são projetadas, como a gente pode criar, tipo, algo do zero da nossa cabeça e transformar em algo real. Então, acho que foi, tipo, essa curiosidade de entender que a gente pode ter um processo criativo super interessante, que a gente pode criar as coisas, pode fazer projetos que possam mudar a vida das pessoas. Então, acho que eu encontrei uma inspiração na curiosidade mesmo. Fui vendo, me interessando, meus pais também sempre me incentivaram. Então, foi assim que eu bati de olho na robótica e eu fiquei, tipo, meu Deus, eu quero fazer parte dessa comunidade. Nossa, inspiração e curiosidade, gostei muito disso. Eu acho que representa muito a minha trajetória também. Porque quando eu comecei, era uma coisa muito nova, então a gente ainda não tinha resultados, nem tantas mídias para se basear, né, de entender, conhecer equipes. Eu não tinha Instagram na época, então não tinha muito acesso da dimensão da competição. Eu lembro muito, assim, alguns amigos meus já estavam nesse primeiro ano, né, de competição. Eu sempre ficava de olho, às vezes eu ia na sala de treino, eu dava uma olhada no que eles estavam fazendo, como que era. E eu sempre achei muito legal, sempre fui muito curiosa. E isso foi me motivando, nossa, acho que seria legal, eu quero aprender mais sobre isso. E então a gente começa, que a gente vai entendendo a dimensão de tudo que a gente pode fazer e como isso muda a vida das pessoas. Eu sinto os impactos da First, assim, todos os dias da minha vida, em tudo que eu faço. Isso que faz a gente continuar e querer continuar para sempre, assinar esse pacto de vida com a First, que a gente nunca sabe. E muito obrigada por participar, é muito inspirador ouvir sua trajetória, saber como a robótica e a First te ajudaram a descobrir coisas que você gosta na sua vida, tanto na área profissional quanto pessoal, quanto isso te ajudou a desenvolver quem você é hoje. E é esse o objetivo da gente estar aqui, né? Conseguir inspirar outras pessoas, outras mulheres a virem e, ao conhecerem as histórias de pessoas, mulheres na STEAM, elas possam ser inspiradas a entrar e conhecer mais e ver como é incrível esse mundo, né? Meninas, obrigada pelo convite mais uma vez, é muito bom conversar com vocês um pouquinho. Já conhecia vocês, mas ouvir um pouquinho mais da trajetória de vocês também, do que motivou, do que inspira vocês. E parabéns pela iniciativa mais uma vez da equipe, isso é muito importante para seguir inspirando, motivando outras meninas, outras jovens a entrar no mundo da STEM, entrar na robótica e a conhecer mais um pouquinho do que a gente faz, que é muito mais do que sobre robôs, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Até o próximo episódio. Até, tchau!